Bom dia, eu sou Rogério Conde, estamos iniciando mais um Bom Dia Baixada. Hoje recebemos em nosso programa o pré-candidato vereador de São Vicente, Vando Barra, pré-candidato a vereador Vando Barra, e o nosso amigo Pedro Abreu, vice-presidente do Centro Acadêmico de Direito. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. É sempre um prazer receber. Eu acho importante nós utilizarmos o nosso canal aqui, uma ferramenta de informação importante, como é o Sistema Santa Cecília de televisão, com todas as cidades da região. E quando nós temos um programa hoje dedicado a São Vicente, eu acho muito importante, porque nós temos uma grande audiência em São Vicente e é sempre muito importante. Eu quero começar com algumas notícias. O plenário do Senado aprovou ontem o projeto de lei que estabelece novas regras de administração das empresas estatais. Chamadas de Lei de Responsabilidade das Estatais, a proposta foi aprovada em votação simbólica e segue agora para a sanção presidencial. O projeto tem o objetivo de aperfeiçoar a gestão e a transparência de empresas públicas e sociedade de economia mista. Um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a compra do avião que caiu matando o ex-candidato à presidência Eduardo Campos, do PSB, em agosto de 2014, pode ter servido para irrigar a campanha presidencial da chapa de Campos e Marina Silva em 2014. 4 pessoas foram presas na manhã de ontem na Operação Turbulência, deflagrada pela Polícia Federal para investigar o suposto esquema, suspeito de ter movimentado cerca de 600 milhões de reais desde 2010. Prezados convidados, esse é um tema, eu acho, de grande relevância no momento em que nós temos a Polícia Federal que deflagrou já, vamos fazer quase 2 anos, uma grande operação que foi a Lava Jato. O ex-presidenciável Eduardo Campos, antes de falecer, era cotado como um dos homens fortes na política, um ator importante em Brasília e com grandes chances de alcançar a cadeira mais importante do nosso país. Esse acidente foi muito trágico, mas me parece que alguns desdobramentos importantes estão surgindo agora e que vão acabar se encontrando com as demais investigações da Lava Jato. Vocês acham que uma situação como essa, mesmo com a morte do Eduardo Campos e tudo, vocês acham que esses desdobramentos vão realmente chegar a um denominador comum? Vocês acham que nós vamos ter novas prisões por causa disso? Porque envolve, inclusive, grandes caciques do PSB, que foi um partido de grande relevância para fazer de apoio a de presidente Dilma, né? Exato. Primeiramente, queria cumprimentar você, Rogério Conde, por mais uma vez estar mediando o nosso debate. Para os telespectadores também um ótimo dia. Ao nosso amigo Pedro, vice-presidente do Centro Acadêmico, Pedro Abreu, um prazer enorme estar dividindo a mesa com vocês. E mais uma vez estamos aí, né, Rogério e Pedro, numa verdadeira bola de neve, onde podemos mais uma vez escutar nos nossos noticiários, né? Venham à tona aí notícias e estou surpreso, né, por essas últimas notícias como você bem citou, o nosso presidenciável Eduardo Campos podendo estar envolvido em um provável esquema de corrupção. Acredito eu que, mais uma vez, a linha de raciocínio, tanto da delegada da Polícia Federal, que está conduzindo essa etapa, mais uma etapa da Lava Jato, acredito eu que tem que ter mais um desdobramento. Infelizmente, temos aí 7 pessoas onde perderam suas vidas, 7 famílias onde as famílias até hoje sofrem com um trágico acidente que aconteceu aqui na nossa cidade de Santos, na nossa região, e acredito que sim, porque é onde nós temos aí mais uma vez a oportunidade de cada vez mais pegar no laço as pessoas envolvidas, e temos aí empresas, né, muitas empresas envolvidas, possíveis donas desses aviões, pessoas físicas que estavam utilizando desses recursos, dessa aeronave, e essas verdades estão vindo à tona. E mais uma vez eu digo, doa quem doer, acho eu e entendo realmente que as pessoas elas têm que ser punidas no país, que nós não estamos aí à deriva e que aqui o país ele sangra, mas nós temos que estancar de alguma maneira
todas essas possibilidades. Não, realmente, Pedro, obrigado novamente pela sua presença. Eu que agradeço. Você acha que vai haver reflexos para a Marina Silva? Com certeza a figura em si da Marina, que era vice-presidente do Eduardo Campos, ela fica um pouco manchada, né? Mesmo estando em outro partido que é a Rede hoje, eu acredito que ela tenha um certo resquício do que ainda respinga nele. Mas a Lava Jato em si, que é o tema que a gente vem abordando, hoje tem status de patrimônio nacional, né? Então a autonomia da Polícia Federal em investigar, a cada dia nos traz um fato novo. A Marina, que vem sendo cotada, né, novamente, como um expoente, assim, uma candidata de peso, assim, eu acho que essa mudança toda, indo para a Rede, inclusive, eu acho que não vai livrar ela de uma eventual investigação, né? Lógico que não, como foi dito anteriormente, como muito bem o Pedro colocou, nós temos um status hoje nessas linhas de investigações, aonde tanto a Marina Silva como qualquer outro político no nosso cenário está aí sendo investigados e tendo a sua vida pública, né? A sua vida pregressa pública vindo à tona. Se for uma projeção de carreira onde as pessoas se comprometeram realmente com o país, que essas pessoas, de uma forma, se safem, porque é lógico que nós estamos aí para fazer as coisas corretas, né? Negociarmos e estabelecermos regras com o nosso direito, seja punida se realmente tiver alguma culpa. Acredito eu que nessas investigações ainda muitas águas rolarão. Eu acho que é importante que as investigações continuem. Eu escuto várias pessoas comentando que talvez seja o momento de cessar a investigação para que o país volte ao seu desenvolvimento normal, volte a ter suas atividades e os empresários voltem a investir para que não haja mais essa insegurança jurídica que o processo traz. Mas eu acho que é importante aproveitar e, né, como dizem aí, passar o país a limpo, né? Eu acho que é importante essa nota que foi dada, eu achei de muita relevância também, esse projeto que passou pelo Senado, que é o das estatais, para que você tenha uma moralidade na hora de nomear os novos dirigentes de empresas estatais, de empresas de economia mista, né, que você não tenha parentesco com alguém que esteja ocupando o cargo no executivo, que você não tenha nenhuma relação com empresas fornecedoras. Eu acho que isso é uma forma... Você entende, Pedro, que realmente a sociedade agora está buscando se estruturar para que nós tenhamos uma democracia mais transparente e com menos corrupção? Eu já acho que é um grande avanço essa nova lei, que permite o controle maior da nomeação das estatais. Tem visto que agora os líderes sindicais não podem, né? Aí ter esses 2 anos. Importante isso. Muito importante. Líderes sindicais e partidários também ficam restritos 2 anos quando cessa a sua atuação no partido ou no sindicato até entrar na estatal. E também, por outro lado, a experiência dos dirigentes das estatais, que agora é contada nessa lei também, que ele precisa ter tanto atuação na livre iniciativa quanto atuação na área específica da estatal. Porque, pelo que nós vimos, né, os envolvimentos de todos que estão na Lava Jato hoje, todos fazendo delação premiada, tudo, você vê que de todos, de alguma forma, eles tinham ligações, foram indicados por líderes partidários, e isso é um problema que eu acho que nós precisamos agora aproveitar essa oportunidade realmente. A sociedade clama por isso, foi às ruas, e eu acho que essa moralização vem em boa hora, né? Com certeza. Nós vamos precisar fazer um breve intervalo. Aguente só um minuto, já voltamos. Retornamos agora com o Bom Dia Baixada, trazendo algumas notícias do dia para você que está em casa. A Ponte Pêncil, em São Vicente, será interditada para o tráfego de veículos para a realização de serviços de manutenção do piso que compõe o equipamento. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, durante o período de interdição, os veículos serão desviados pela Ponte do Mar Pequeno, na rodovia dos Imigrantes. A interdição vai das 22 horas de hoje até as 5 horas de amanhã.
Uma decisão da terceira turma do STJ considerou abusiva a prática dos crimes de proibir a compra de alimentos fora dos estabelecimentos por maioria. Os ministros mantiveram uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que proibia uma rede de cinemas de Mogi das Cruzes de restringir a liberdade dos clientes, além de aplicar multa de R$30 mil em cada caso de descumprimento da ordem. Senhores, mais duas notícias do nosso cotidiano. Primeiro, a Ponte Pêncio, por incrível que possa parecer, vai entrar em manutenção novamente, apesar do tempo que ficou parada. E a outra notícia, a questão da famosa, que nos termos jurídicos a gente classifica como compra casada, em que você obriga ou proíbe que se leve alimento ou que se consuma fora do estabelecimento onde você paga a primeira entrada. Então, para você, começando, professor Wando, pela Ponte Pêncio que ficou tanto tempo parada e agora entrando em manutenção. Claro, eu entendo um equipamento desse de muita utilização e tudo, que a manutenção precisa ser constante, mas eu acho que a troca de piso, tudo isso, talvez tenha havido aí um erro na estratégia da reforma da ponte, né? Lógico. É bom salientarmos que a Ponte Pêncio foi uma obra que teve no seu custo de 33 milhões, né? 33 milhões aí do investimento do governo do estado em parceria com a Prefeitura Municipal de São Vicente. Foi uma obra que teve um atraso em quase 2 anos, então sempre se havia ali a expectativa da reforma da Ponte Pêncio para todos os moradores ali do Japuí, do Parque Prainha, todos aqueles moradores que ficaram mais de 2 anos sem poder transitar pela Ponte Pêncio, tendo que dar a volta lá pela Ponte do Mar Pequeno e recolhendo seus impostos corretamente junto à Prefeitura, enfim, veio as reformas, as obras elas foram realizadas. E também entendo que num espaço muito curto já se precisa de manutenção. Não somos técnicos para estar avaliando tal problema. Se realmente há o problema, é lógico que o beneficiado com tudo isso será o nosso munícipe, principalmente esses moradores citados daquelas localidades. Quanto ao cinema e ao colegiado do julgado, quanto às multas para os cinemas, né, para as casas que reproduzem esses eventos, eu acredito que nós temos aí um Código de Consumidor, o CDC, um código muito protecionista, né, aonde ele leva os julgados e cadencia, né, com uma certa folga, e lógico que não passaria, lógico que nenhum juiz, até uma pessoa leiga no seu entendimento, pode vincular isso como uma venda casada. Eu, você, Pedro, como qualquer outro telespectador, os telespectadores, nós temos o nosso direito, né, de ir e vir. Impossível, nós estamos pagando a nossa relação de consumo com o cinema, o que nós estamos pagando é para ver os filmes, né? Para ver o espetáculo, assim também no teatro, entendo eu que vai dar jurisprudência. Não para comprar pipoca, né? Vai dar jurisprudência também em outros aspectos que possam aí casas de shows, casas de teatros poderem estar utilizando do mesmo ativo. Mais uma vez eu ressalto que a relação de consumo que há entre a casa, né, o empresário do cinema e a relação com o cliente, o cliente paga para ver o filme. O cliente ele não paga para consumir a pipoca e não está nem embutido, né? O nosso Código do Consumidor ele é totalmente avesso a esse tipo de pensamento. E lógico, parabéns aí, nada mais se fazendo valer a lei, o colegiado aí da segunda turma entendeu que realmente o consumidor, mais uma vez, por a lei ser protecionista, levou a vantagem. Muito bem. Pedro, eu quero aproveitar, voltando à questão da Ponte Pêncio, mesmo ela sendo tombada, nós sabemos disso, e que precisa ser preservada, é um patrimônio, né, uma construção histórica. Mas você não acha que nós poderíamos aproveitar, né, principalmente os gestores que estão à frente, tanto do governo do estado como do município e outros,
poderia ter sido pensado alguma forma de adaptação, mesmo preservando o tombamento, para que a cidade pudesse explorar mais a cultura náutica, por exemplo, porque ela é um entrave na questão de você passar por baixo pela altura e tudo isso. Eu sei que é muito difícil, isso precisa de um especialista, uma técnica toda muito apurada, mas eu acho que era importante nós incentivarmos, né, a marinas, né? Eu acredito, porque eu entendo que hoje essa cultura náutica toda é um mercado que está em expansão no mundo inteiro e você gera muitos postos de trabalho. E a Ponte Pêncil acaba atravancando esse desenvolvimento. Você acha que perdemos a oportunidade de rever, de repente, e tentar, ao invés de reformar ela inteira, do jeito que foi, restaurar ela inteira, a gente pudesse fazer alguma adaptação para que os barcos pudessem passar sobre ela? Não, com certeza, e até porque a Ponte Pêncil já até passou o centenário dela, é um patrimônio realmente histórico. Mas essa questão de todo o valor gasto na obra, creio que poderia sim ter feito um estudo e ter aproveitado melhor o que foi gasto na obra da Ponte Pêncil. Até porque aquele lado ali que dá acesso à Praia da Biquinha, né? Ele é uma piscina, nós vemos durante os finais de semana várias pessoas fazendo stand-up, andando de caiaque, então possibilitaria ali, mais uma vez, São Vicente trazer como ponto turístico também, revitalizar aquele lado da praia e poder assim as pessoas praticarem seus esportes náuticos, andarem com seus barcos e lanchas. Fomentar, né? Rogério, desculpa Pedro, eu também queria dar mais um palpite aí sobre... Foram realizados alguns estudos e foi feita até uma pressão ali pelos empresários das marinas para que isso pudesse acontecer. Que não só, além de reformar a Ponte Pêncil, que ela fosse um pouco mais elevada para algumas embarcações de médio porte pudessem ali estar passando. E nesses estudos, pelo menos a Prefeitura Municipal de São Vicente, o que repassou foi o seguinte, junto ao Estado também, que o canal era raso e que ali existem bancos de areias, né, aonde essas embarcações correriam sérios riscos. E esse preço, ele aumentaria esse custeio da obra, não só da Ponte Pêncil, quanto teria que se fazer ali uma drenagem, né, daquela área, para aprofundar aquele canal, a dragagem, perdão, daquela área para que se pudesse ali, essas embarcações de médio porte, poder ir até essas marinas. E hoje nós sabemos aí que a nossa realidade ali como uma cidade náutica, né, também como o Rogério citou, nós sabemos que essas marinas elas comportam aí e abrigam barcos de pequenos portes, onde esses barcos, consequentemente, junto com o fluxo da maré, eles consigam aí, com a maré cheia, poder estar passando ali por baixo da Ponte Pêncil. Mas é uma pena, né? Porque uma cidade litorânea, né? Aliás, o complexo de cidades aqui da Baixada, grande parte delas com o mar, né? Como podendo ser explorado, né? Eu vejo o próprio Santos, né? Santos não possui uma marina pública. Eu acho que nós deveríamos fomentar, porque no mundo inteiro esse mercado náutico cada vez aumenta mais. E eu acho que é importante porque você gera receitas, você abre postos de trabalho, dá lazer para a população. Então, eu acho muito importante fazer um planejamento para que todas as intervenções que forem realizadas na costa propiciem que esse mercado cada vez mais seja fomentado. Então, eu acho que nós perdemos, a nossa região perdeu uma grande oportunidade de explorar mais aquela região toda. E, professor Vando, você, como professor, como educador, como que você está vendo a categoria, por exemplo, dos professores em Cubatão, ela está em greve. São Vicente, como é que está se portando como os professores, o sindicato, a categoria? Bom, sobre esse assunto, esse ano já foram realizadas 3 greves também em São Vicente, onde o sindicato ele mobilizou alguns trabalhadores na área da educação, e São Vicente sangra também na educação, assim como Cubatão. É triste em ver um profissional que na área da educação
tanto faz para os nossos alunos, para as nossas crianças e adolescentes, e pouco se valorizar. Quando o professor, Rogério e Pedro, quando o professor ele fala de valorização, ele não quer dizer só a remuneração onde ele recebe. É lógico que o professor também teria que ser, sim, melhor remunerado. Os professores também clamam isso. Quando nós dizemos valorização, é valorizar aquele profissional, dando um bom ambiente de trabalho, dando bons suportes de trabalhos àquele profissional que está ali para poder ensinar, para poder transmitir o que lhe foi aferido e aprendido na sua carreira, nos seus estudos. O professor é um profissional que ele nunca para de estudar. O professor ele sempre tem que estar se atualizando. E eu entendo que a desvalorização, não só quanto Cubatão, São Vicente, tanto nível nacional, o professor ele não é valorizado. E para se começar, todos nós aqui, eu acho que nós entendemos que a educação seria um pilar primordial para um avanço no nosso país, e todos nós sabemos, todos nós concordamos com isso, mas infelizmente pouco é colocado em prática para se melhorar. Hoje, eu arrisco em dizer para vocês que a educação não só em São Vicente, Cubatão, como no Brasil, a educação hoje ela é frágil, a educação hoje ela não funciona como deveria funcionar para um país alavancar. Pedro, eu acho que também nessa questão influencia muito a falta de educação assim das famílias, né? Você percebe que por falta de investimentos em educação, cada vez nós temos um nível menor. E eu acho que esse exemplo tem que ser dado em casa, né? Eu acho que quando os pais respeitam os professores, eles passam isso aos filhos. E hoje a gente percebe, eu li recentemente no jornal do Estado de São Paulo, um incidente dentro de uma sala de aula, onde o professor retirou o celular do aluno e o pai do aluno foi na escola, queria processar a escola, o professor, e eu acho que não tem cabimento. Então, eu acho que esse exemplo, né, que esses valores que precisam ser passados de pai para filho e tudo isso, no caso, por exemplo, de valorização, de você valorizar o professor, o policial, tudo isso se perdeu ao longo dos últimos anos, né? Com certeza. Hoje nós temos uma inversão de valores. Eu estou perguntando isso para você e queria que você fizesse, porque inclusive pela própria sua colocação como líder estudantil e tudo isso. Sim, hoje nós temos uma inversão de valores, né? E até o filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, né, ele citou recentemente uma entrevista que nós sempre dizemos que mundo deixaremos para os nossos filhos, mas nunca nos preocupamos com os filhos que deixaremos para o nosso mundo. Isso é muito importante, porque a educação vem de casa, né? E essa questão de educação não é só algo que vem da educação pública. Nas escolas particulares e até na universidade, nós nos deparamos por várias vezes com essa inversão de papel, que o professor não que se tenha que ter um respeito, não que tenha que ter uma autoridade. E muitos alunos acabam por várias vezes o desrespeitando. Nós temos aí como exemplo essas greves e paralisações que a maioria dos centros acadêmicos vem fazendo, onde nós, na nossa gestão do centro acadêmico, temos a consciência de que não há necessariamente que ter um embate com a faculdade, mas sim um apoio à faculdade. O centro acadêmico está lá para ajudar o corpo discente. E quanto mais vezes a gente fugir do conflito com os mantenedores, melhor é para o corpo discente. Eu concordo com você. Nós vamos precisar fazer mais um breve intervalo, é só um minuto. Estamos de volta com o Bom Dia Baixada. Hoje recebendo em nossos estúdios no Santa Cecília TV o pré-candidato professor Vando em São Vicente e o amigo Pedro Abreu. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. A Avenida Pinheiro Machado em Santos ganhará um corredor de fluidez para ônibus em agosto. O espaço funcionará nos mesmos moldes das faixas preferenciais onde os veículos de passeio podem trafegar, mas não estacionar. Praia Centro. A medida passará a valer das 7 às 11 horas, entre a Avenida Floriano Peixoto e a Rua Joaquim Távora, no sentido oposto. A preferência para os ônibus será das 12 às 20 horas, também da Avenida Joaquim Távora até Floriano Peixoto. A partir de julho, os sorteios mensais do Nota Fiscal Paulista passarão por mudanças.
Antes, o programa sorteava quase 1.600.000 bilhetes por mês. Agora serão sorteados 598 mil bilhetes. O montante repassado aos consumidores passa de cerca de 15 milhões para 5 milhões. Senhores, nós estávamos falando no bloco anterior da questão cultural de valorização dos professores e da polícia principalmente. Eu queria tocar nesse assunto de novo pela importância que eu dou para esse tema. Pedro, você, principalmente como hoje, você vivendo isso no centro acadêmico e tudo, você vê de alguma forma uma mudança? Você acha que o universitário hoje ele tem uma cabeça muito diferente do que tinha anteriormente, do que foi a cabeça dos pais, por exemplo? Não, com certeza. Hoje, até principalmente com o advento da tecnologia, o universitário ele está mais informado, né? A acessibilidade à informação é maior. Então, ele contribui mais para o andamento da aula, para o desenvolvimento acadêmico, porque ele está formando opinião, né? Hoje, através da rede social, nós somos obrigados a formar opiniões, a debater assuntos importantes. Então, isso, de certa forma, contribui muito para a mudança de cabeça do universitário. As ferramentas de tecnologia, as redes sociais, entre outros, de uma forma estão mudando o cenário da sociedade, né? Você hoje posta uma informação e em seguida milhões de pessoas já estão sabendo disso e eventualmente podem estar comentando. E essas ferramentas ajudam muito também na divulgação de projetos e tudo. O professor, como um pré-candidato, está se utilizando dessa ferramenta? Com certeza, Rogério. Eu sou um adepto, né, aí de carteirinha da tecnologia. Foi muito bem recebida por mim. Infelizmente, os nossos gestores da educação, eles não pensam dessa forma. Vou falar por São Vicente, onde ali dou aula por um bom período, faço parte do quadro de magistério da cidade e posso falar francamente a vocês, meus amigos, que São Vicente hoje, muitos dos diretores, eles são avessos quanto à tecnologia em sala de aula. Eu acho que nós temos cada vez mais e temos um papel importantíssimo de trazer, de passar para esse aluno que está ali nas nossas aulas a importância e o quanto ele tem que ter responsabilidade quanto às redes sociais. Eu procuro trabalhar, lógico que nós sabemos que alguns diretores, né, alguns gestores de unidades escolares, não só da educação básica, quanto também de programas existentes na cidade, quanto ao centro de formação, né, que é o Secof, um programa onde é uma baita ferramenta para nós podermos trabalhar isso com nossos adolescentes no segundo turno, onde eles ingressam na escola por um período e no contraturno eles estão indo para esses programas. Tive a felicidade de, em 2015, estar como coordenador de uma dessas unidades, onde ali nós montamos e nós estabelecemos, criamos alguns projetos, dentre eles o uso e a responsabilidade contra as redes sociais e também um belo projeto de cidadania, onde nós vemos que na escola nada se aprende sobre cidadania e sim muito se atenta às matérias disciplinares que, lógico, tem que ser passada, mas eu acho que nós temos que estender aí, ramificar os braços da educação e compartilhar todos esses assuntos com a população e os assuntos que vêm à tona, muito bem observado por vocês, a importância também da rede social. Não, e as ferramentas realmente de tecnologia, acho que elas vieram para facilitar a vida em sociedade, para se desenvolver, como a utilização de câmeras no monitoramento das cidades, que todas as cidades estão procurando utilizar mais dessa ferramenta para o auxílio dos casos em que a polícia precisa intervir e você precisa garantir, inclusive, o cidadão, o patrimônio, tudo isso. Na educação, por exemplo, existem ferramentas como a lousa digital, que cada vez mais vem ganhando a atenção dos alunos por ajudar, né, ao professor, inclusive, a ir mais fundo na matéria, tudo. Essas ferramentas nas escolas em São Vicente, lousa digital, por exemplo,
hoje São Vicente já se utiliza dessas ferramentas todas, não? Infelizmente não, Rogério. Infelizmente. Quanto à lousa digital, lógico, uma praticidade enorme, onde o professor com certeza ganharia muito, né, com essa baita ferramenta. Podemos aí utilizar e trazer como referência para a nossa educação da região a cidade da Praia Grande, né, onde a educação está muito bem gerida, né, onde eu observo, não tão de perto, mas nós podemos, como professor, nós sempre temos esse bate-papo com amigos profissionais de outra cidade. Nós temos a curiosidade, porque o fomentador, aquela pessoa que está na educação, ela sempre está tentando se basear, compartilhar dos meios para melhor estar ensinando o educando. Eu queria falar um pouco sobre esse espaço importantíssimo aqui da casa que está nos proporcionando para falar de educação e dizer o quanto o professor perde de tempo com um aluno indisciplinado numa sala de aula. Isso é um problema. Importantíssimo estar citando isso, porque hoje, o caro amigo Pedro, nós temos nas nossas cidades, principalmente em São Vicente, como em qualquer outro lugar, alunos indisciplinados. Por esses alunos serem indisciplinados, temos que trabalhar atentamente quanto a isso, e alguns diretores eles têm a liberdade de poder estar conduzindo, né, remanejando esses alunos indisciplinados para outras salas de aulas. Isso no decorrer do ano letivo, aonde eu entendo e acho muito prejudicial para a escola, porque é onde nós temos uma sala com 3, 4 desses alunos indisciplinados, e esses alunos eles são remanejados para salas boas, onde os professores acabam reclamando. Eu acho que deveria, sim, existir uma política, né, de gestão na cidade, onde os professores eles fossem um pouco melhor remunerados, alguns professores que pudessem fazer um trabalho de excelência com esses menores, com esses adolescentes que precisam de uma melhor atenção. Eles precisam ser remanejados, não tratados diferente. Não queremos aqui ir contra a nossa Constituição Federal, mas o que eu estou dizendo para vocês é que existem professores especializados na rede. Existem professores que têm uma prática e uma habilidade diferenciada para tratar com esses alunos. Então, por que não existir um programa para você, professor especializado que busca sempre estar se aperfeiçoando, para poder estar lidando melhor com essa clientela desses alunos e poder estar estabelecendo, junto aos seus estudos, um melhor relacionamento com os mesmos? Não, é importante. Inclusive, a própria meritocracia, né? Você dá condição para que os professores... Aqui em Santos, por exemplo, e aqui vai parabenizar o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, aqui em Santos é a primeira cidade, acho que no Brasil, em que a prefeitura paga para que o professor faça doutorado, para que ele procure se aprimorar na profissão. A prefeitura paga o curso para todos eles. Qualquer um que se candidate e queira se aperfeiçoar, a prefeitura... Então, eu acho que uma iniciativa dessa importante, precisa ser ressaltada, porque acho que é louvável. Nós vamos precisar fazer mais um intervalo, é só um minuto. Retornamos agora com o quarto e último bloco do Bom Dia Baixada. A Câmara de Santos aprovou em primeira discussão o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a emprestar cadeira de rodas às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O texto havia recebido parecer contrário da Comissão de Justiça, Redação e Legislação Participativa. No entendimento da comissão, a matéria era de iniciativa exclusiva do prefeito. Há 1 ano e meio, a Prefeitura de Santos contratou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas para avaliar a viabilidade de uma parceria público-privada visando melhorar a infraestrutura e administrar a rodoviária de Santos. No entanto, já gastou cerca de R$200 mil do contrato e nenhum resultado se tornou público. Conforme a administração, a FIP, vinculada à USP, foi contratada com dispensa de licitação por notória especialidade por cerca de R$600 mil. Senhores, duas notícias diferentes, mas importantes para a gente comentar. A primeira questão das cadeiras de roda, eu acho que é uma iniciativa interessante, não tem nem o que se dizer, você começar a emprestar
talvez você tenha as cadeiras de roda e até outros, muletas e outros. Eu acho que é o mínimo que a administração pode fazer de qualquer cidade, você dar um amparo àqueles que vão precisar desse equipamento momentaneamente, né? Agora, com relação a você... os contratos, eu sei que porque acontece muito isso, você contratar, às vezes, uma fundação, uma instituição para fazer um levantamento e nem sempre você consegue ter êxito. A gente percebe isso já, às vezes, recorrente. Caso rodoviária. No caso de São Vicente, por exemplo, nós não tivemos nem essa pesquisa. Simplesmente o prefeito resolveu retirar a rodoviária de onde estava, não pagava o aluguel para o proprietário e acomodou ela provisoriamente em outro local. O transtorno que gera isso é um absurdo, né? E eu queria saber, Pedro, quais são os universitários e tudo. Às vezes muitos deles precisam se utilizar de vários modais, tudo, e acabam utilizando a rodoviária e como ponto de referência para poder sair tudo. Como é que você sente as pessoas, os universitários comentando sobre essas mudanças drásticas? Porque a gente viu a população na rua, principalmente o jovem, pedindo mudanças e querendo o impeachment da presidente. Em São Vicente, a gente percebe uma situação que o gestor público lá se encontra de forma muito frágil, né? Muito lixo na rua, as pessoas descontentes, greves, a questão da rodoviária. Como é que os universitários hoje enxergam todas essas mudanças na cidade? Hoje nós temos aí por parte da administração pública, principalmente em São Vicente, uma total falta de respeito, não só com os universitários, mas com o contribuinte, com a população como um todo, né? Essa questão do transporte rodoviário acaba por diversas vezes afetando, sim, a vida do universitário que precisa, por realmente ser universitário, muitas vezes não tem meios de se locomover com seu próprio carro ou moto, porque não tem, e precisa do transporte público, precisa do ônibus em si. E essa mudança de local em São Vicente, que ainda não é uma definição, né? Então causa um transtorno cotidiano na vida do universitário, com absoluta certeza. E transtornos em todo canto. Acho que e o jovem, ele tem essa força e ele quer a mudança rápida. Eu estou vendo daqui a pouco essas coisas, principalmente a questão do lixo, né, professor? Se continuar desse jeito, eu acho que as pessoas, o vicentino vai chegar num ponto que não vai aguentar mais. Eu fico até preocupado com o que possa acontecer em questão de mobilização da sociedade. Tudo. Você está sentindo isso também, principalmente agora no momento eleitoral? Rogério, quanto à questão do lixo em São Vicente, nós temos um problema seríssimo. Problema esse não enxergado tanto quanto sério pela atual gestão. Podemos observar que pouco se fala também sobre os lixos nas sessões na Câmara Municipal de São Vicente, às quintas-feiras, onde faço questão e sou um frequentador assíduo, porque assim sou um cidadão de bem e procuro saber e estar bem informado sobre as situações da nossa cidade. O lixo em São Vicente hoje ele toma conta não só dos bairros, não só das periferias, como era de costume. Antigamente nós tínhamos uma gestão onde o lixo e o morador ele participava bastante, colaborava bastante para essas imagens lamentáveis que nós podemos observar. Mas hoje não, hoje nós não temos o maquinário necessário. Hoje se a Codesave, que é a empresa que cuida dos serviços, para a retirada desses RCC, né, que são os restos de construções civis, que são esses que ficam aparentes nos nossos bairros, esses que ficam aparentes na nossa cidade. Enquanto a Codesave não está em greve, lógico, um direito que todos aqueles trabalhadores estão fomentando e tem que continuar assim fomentando pela irresponsabilidade dos seus gestores. E quando se consegue êxito nessas greves, quando se volta a trabalhar, o trabalhador ele não tem o serviço terceirizado, porque todos os equipamentos que fazem a retirada desses entulhos, todas essas pessoas elas são terceirizadas, essas pessoas elas estão em greve também, e por um período que vai chegar a 120 dias.
Então não tem como esse trabalhador voltar e com seus braços ou carrinhos de mão fazer esse transbordo desse material. Quanto eu queria também tecer algum comentário sobre a importância, parabéns ao munícipe de Santos, que mais uma vez aí entendo ainda que seria uma prerrogativa do Poder Executivo, que aí nós estamos aí os vereadores, lógico, buscando um interesse comum, principalmente dos necessitados, das pessoas que precisam desse recurso, importantíssimo recurso, independente de quem é ou não a matéria, quem sai ganhando, mais uma vez, é o morador da cidade de Santos. Quanto à rodoviária, para eu finalizar... Se você conseguir êxito, eu tenho certeza que vai ser, se eleger vereador, eu acho que é uma boa iniciativa para a Câmara de São Vicente também, que ela disponibilize cadeiras de roda, muletas, enfim, preste para a população durante o período em que esses precisarem, não é uma boa iniciativa? Lógico, um grande avanço. Temos aí o nosso vereador em São Vicente, Júnior Bozella, onde é o pré-candidato a prefeito no partido onde eu componho. Numa das discussões, né, que nós semanalmente estamos realizando no escritório, vem muito esse assunto à tona, vem muito esse assunto de como se valorizar os portadores de deficiência, como se valorizar e como se dar uma melhor qualidade tanto de vida quanto melhores estudos àqueles alunos também que dependem muito de uma assessoria, precisam muito daqueles professores integralmente ao lado deles, né? Que são os chamados professores especialistas, são os professores tutores, antigos tutores, que são agora na nomenclatura pelo novo magistério. Eles estão ali frequentemente do lado desses alunos necessitados. Tive o prazer enorme esse ano de estar podendo conhecer o aluno Kaique, mandar um abraço para o nosso aluno Kaique, uma figura, um aluno exemplar da Escola Mateu Bey. Quanto à situação da rodoviária, mais uma vez eu cito aqui o vereador Júnior Bozella, porque uma das propostas e uma das coisas que mais me cativou a fazer parte desse grupo foi o quê? O vereador Júnior Bozella, ele sempre tentou, junto à gestão, à atual gestão, levar, se sabia, né, se brinca em São Vicente, Pedro e Rogério, que São Vicente se deveu mais ao proprietário da rodoviária de aluguel do que o seu Madruga se deveu ao pensionato Seu Barriga. Então, nós temos aí, o Júnior tem uma boa proposta, que não só levar a prefeitura e fomentar toda aquela área de metros quadrados na área continental, onde nós vamos ter um avanço enorme e também trazer a rodoviária para o centro de convenções. Que está abandonado. Hoje nós temos um baita no elefante branco na cidade, pegado à rodovia dos imigrantes. Questão de logística, não precisamos aqui ser especialistas. Vamos só raciocinar um pouco e logo vamos nos deparar ao quê? A rodoviária é um baita equipamento com uma metragem de metros quadrados enorme também. Temos um belo pátio, temos um espaço lá dentro onde confortaria todas as empresas incluídas no processo, né? E pegado a rodovia dos imigrantes, em questão de logística seria maravilhoso. Temos aí algumas pessoas que disseram que essa proposta não foi aceita pelo nobre vereador pelo motivo de segurança pública. Ora, eu sou morador da Vila Margarida, eu passo pelo centro de convenções diariamente e toda vez eu vejo uma viatura da Polícia Militar naquele local. Se nós não temos a segurança necessária com a viatura da Polícia Militar, que se coloque 2 viaturas da Polícia Militar. O que vai se fazer para a segurança é mais fácil de se resolver, mas deixaria com certeza o povo vicentino, e não só o povo vicentino, como qualquer outro turista. São Vicente, eu tenho uma fala do amigo meu, o amigo Ricardo, um abraço também ao Ricardo, que ele sempre fala, nós temos que saber aonde queremos chegar. E São Vicente não sabe onde quer chegar. São Vicente é a primeira cidade do Brasil e é uma São Vicente que não explora a cultura, não explora o turismo. Temos aí male quando temos a encenação e não exploramos também o turismo, com uma bela orla de praia, uma das mais bonitas. Tive um prazer de conhecer algumas do Brasil e com certeza eu digo, eu moro numa cidade onde não só é a primeira cidade de São Vicente, mas tem uma das orlas mais bonitas
do Brasil e do mundo. Mas eu tenho certeza que São Vicente vai conseguir superar esse momento de crise e com uma boa gestão e muito planejamento vai alcançar e vai chegar no lugar onde quer chegar. Nós estamos encerrando o nosso programa. Pedro, eu queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Eu acho muito importante, nós temos um jovem aqui, atuante, para poder passar para os nossos telespectadores o que acontece e como pensa os nossos jovens hoje. E o professor Vando, pré-candidato a vereador em São Vicente, é sempre um prazer ter você aqui no programa, até para esclarecer os nossos telespectadores de São Vicente, que você venha em outras oportunidades. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. E para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado e até amanhã.